Aleluia. Evangelho escreveu segundo São Mateus, o livro do publicano, capítulo 16 e o versículo 18. Diz assim: eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Eu darei a você a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que é ligado na terra no céu, e vice-versa. Amém. Aleluia, Jesus. Deus abençoe. Ponta no teu assento. A linguagem aqui é diferente. Ligado no céu, o que você liga na terra terá sido ligado no céu. Dá uma diferença bem grande. O que é ligado na terra, ligado no céu, e é confirmado. Assinou aqui, a assinatura automaticamente vai lá para cima. Se você assinou sentença de morte, automaticamente vai lá para cima, mas vai colher fruto. E tem que ser aqui. Aleluias. Eu quero que você segure essa mensagem. Mateus 16, 18. Segure. Vamos louvar um hino bem pequenino da harpa cristã. Abre a sua harpa cristã, lá no final dela, lá na altura do 603 da harpa cristã. Mas eu não sei esse hino. Você não sabe, você vai aprender agora, porque ele é muito fácil, não tem como errar. É bom falar com alguém de Cristo, é bom falar com alguém de Cristo. Vai hoje trazer alguém a Cristo, sim, vai trazer alguém a Cristo. Vai hoje orar por alguém a Cristo, sim, vai orar por alguém a Cristo. Não precisa nem ensaiar, viu? Nós já aprendemos. Aleluias. Eu trouxe essa mensagem hoje. Porque Deus falou no meu coração. Eu até rabisquei alguma coisa aqui, mas não sei se vou conseguir usar. Mas eu quero que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Porque falar de igreja não é fácil. E ao mesmo tempo, falar de igreja é fácil. Primeiro, falar de igreja não é fácil quando a gente quer falar da qualidade da igreja. Não é fácil enxergar as qualidades. Segundo, falar de igreja é fácil quando nós enxergamos só os erros e defeitos dela. Agora, nós iremos adentrar a esse texto, sabendo que Deus, Ele edificou igrejas. E Ele edificou igrejas para crescimento e estrutura espiritual. Nós vamos encontrar nessa passagem dizendo assim: eu te digo que tu és Pedro. Vamos parar aqui. No grego a palavra Pedro significa Petros. No grego a palavra Pedro significa Petros. E Petros, traduzindo, transliterando, significa pedra pequena. Porque Cristo é a pedra maior.
O que Cristo quer dizer com isso? Você a partir de hoje não é Simão Bar-Jonas, mas agora a partir de hoje você terá um novo nome, e o teu nome significa Pedro. Como é pronunciado muito rápido? Petros. Pedra pequena. Porque Cristo é a pedra central. E o que ele quer dizer com isto, meus irmãos? Ele quer dizer, a partir de hoje, Pedro, a partir de hoje, Simão Bar-Jonas, você é a minha pessoa representada na terra. Eu sou uma pedra, então a partir de hoje eu arranco um pedaço de mim e coloco em você. E a partir de hoje você não é mais carne, mas sim uma pedra, algo que ninguém pode derrubar. Aleluia. Ele estava transferindo isso. E você vai notar que Jesus, ele faz isso. O que ele faz? Ele se entrega por nós. Quando ele se entrega na cruz por nós, ele está automaticamente dizendo que eu me dou, eu me entrego, eu quero que passe a vocês o que eu sou. Então, se eu tenho força, vocês têm. E você vai encontrar Jesus dizendo: pode passar qualquer vendaval, pode passar qualquer luta, pode passar qualquer choro, mas eu que sou Jesus Cristo, vence, e você vai vencer também. Aleluia, é isso que ele vem falando para Pedro. Aleluia, a partir de hoje você não é o Simão Bar-Jonas. Quem era Simão Bar-Jonas? Era um homem que falava palavrão. Quem era Simão Bar-Jonas? Era um homem que andava caloteando os outros. Quem sabe, eu não sei se isso é verdade, mas quem sabe qualquer tipo de pecado estava sobre ele. Mas eu só posso falar com o que está na Bíblia. E o que está na Bíblia? Que Simão Bar-Jonas, que agora é chamado de Pedro, era nervoso, era irritado, era impulsivo. Você vai encontrar Simão agora enfrentando os soldados romanos com uma daga ou uma espada, mini espada, e corta a orelha do sumo sacerdote Malco. O que quer dizer isso aí? Que era um homem violento, era um homem nervoso, era um homem impulsivo, era um homem que era aqui e agora. Tinha que acontecer, senão ele não estava contente. Aleluia, ali no meio de uma grande tempestade você vai encontrar Simão Bar-Jonas preocupado. Simão Bar-Jonas, que até então era Simão Bar-Jonas. Aqui, já na altura do capítulo 16, nós encontramos um novo nome, que agora é Pedro. Mas você vai encontrar ele apavorado, em alto mar, o vento batendo, querendo quebrar o barco. Jesus tinha se retirado, deixou eles, mas agora aparece no meio da noite, no meio do nada, aparece um fantasma. E qual é a reação de todos? Gritar e se lamentar, pedindo socorro. Mas a reação de Pedro, ao saber que aquele homem era Jesus, eu estou aqui resumindo para você, porque eles gritaram e Jesus fala: sou eu, não tenha medo. Mas ninguém se preocupou com isso daí, continuaram gritando, continuaram desesperados. Mas Pedro não, era o aqui e agora. Ele queria saber quem era. E quando a pessoa chama ele, vem Pedro, ele vem andando sobre as águas. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que Pedro, até então, ele não tinha nenhuma convicção da que era a sua vida. Nós vamos longe se formos estudar a história de Pedro. Pedro era uma pessoa que ele não se preocupava com nada. Pedro agora chega dando banca e autoridade. Quando Pedro entra na casa, Jesus ele está lavando os pés. E lava os pés de um, e lava os pés de outro. Era uma tradição judaica, porque no Oriente Médio até o dia de hoje ninguém entra de sapato dentro de sinagoga, dentro de igreja, dentro de casa, todo mundo descalço. Lá fora está o sapato. Então, como algumas pessoas daquele Oriente Médio, como é o calor do dia, é causticante, muito forte, eles usavam sandálias e os pés enchiam de poeira os pés. E daí tinha que lavar os pés, senão ia sujar o tapete, ia sujar aquela casa. E Jesus estava lavando os pés. Quando Jesus chega para lavar Pedro, Pedro se achou limpinho, Pedro se achou cheiroso. Pedro fala: não me lava, não precisa me lavar. E Jesus fala para ele: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, você não tem parte comigo. E Pedro diz: pode lavar o corpo inteiro.
Pedro já exagera. Então você vai ver a mudança. Agora você encontra um novo Pedro. Aleluia! Você encontra agora Jesus dando autoridade para ele. Ó, você agora se chama Pedro. Eu te dou uma nova identidade. Eu sei que agora você está pronto para tomar conta da igreja. E o que está escrito no versículo? Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia! E quando ele edifica a igreja, o que ele faz? Ele diz que essa igreja, ela é edificada e tem um edifício tão profundo, sabe? Uma estrutura tão forte que nem terremoto pode destruir, e que ele fala que passa além da nossa visão natural. Aquilo que nós enxergamos é forte, é forte. Aleluia, Jesus fala que passa. Nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Cristo. Aleluia. Aleluias, eu encontrei revelação dentro desse texto. Isso ninguém pregou no YouTube, ninguém nada falou sobre isso. Eu estava procurando. Aleluias. Você vai encontrar aqui essa passagem dizendo, ela começa lá em cima, quem estuda a Bíblia sabe. Jesus pergunta, antes dele transferir a igreja, Jesus pergunta: quem vocês acham que eu sou? A revelação é profunda, meus irmãos. Porque para nós estabilizarmos de uma igreja, sermos membros de uma igreja, temos uma credencial numa igreja, cantar e pregar numa igreja, participar de uma igreja, nós temos que conhecer o fundador, o líder, a pessoa que está na frente, porque senão nós não vamos apostar naquela igreja, senão nós não vamos frequentar aquela igreja, senão nós não vamos contribuir naquela igreja, senão nós não vamos fazer nada naquela igreja. E ele vem perguntando: quem eu sou? Aleluias. Ele não estava perguntando para qualquer um, ele estava perguntando para 12 discípulos. E ele pergunta: quem eu sou? Aleluias. Aleluias. E eu marquei aqui, deixa eu ver se eu acho, mas aqui no texto está. Aleluia. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem eu sou? Quem outros dizem que é o Filho do Homem? Na nossa tradução de hoje, quem eu sou? E eles responderam. Alguns dizem, aleluias, você vai prestar atenção que os discípulos, eles sempre transferem a bronca para outro. Alguns dizem que é João Batista. Aleluias. Alguns dizem que é João Batista. Se você for pegar todos os significados dos nomes, que eu não vou trabalhar em cima disso, você vai ver que todos os significados dos nomes têm uma conotação espiritual no meio daquele círculo de família. Você vai encontrar Isaac. O que é Isaac? Isaac é riso. Por quê? Porque Sarai no momento, o nome dela era Sarai. Depois da promessa, ela passa a se chamar Sara, princesa. Então, ela riu, porque ela é velha. Ela era de idade avançada. Aleluias. Ela era de idade avançada. Então ela tinha 80 anos de idade. E ela riu, porque já não poderia ter filho. Então ficou assim: Isaac. Aleluias. Então nós vamos encontrar assim, se é 80, não me lembro bem, mas é passado de 80. Depois vocês me corrigem aí, que a gente passa rapidinho na mensagem. Mas é assim. Então o que eu quero dizer, meus irmãos, com esse texto aqui, eu trouxe uma revelação de Deus em cima desse texto. Ele fala o significado de João. Não vou falar de todos os significados, todos os nomes, porque o tempo não nos aguarda a chegar lá onde nós queremos. O tempo não é necessário nesse momento para nós. Então o primeiro significado eu posso dizer, João significa pomba, uma pomba que batiza, uma pomba de água. Então você vai ver que o significado pomba significa paz.
E a palavra batismo significa água, imersão. Então, parou aí, fechou aí. Não faço mais a conotação dos nomes, mas sim o seu significado. Então, quando ele fala, alguns dizem que você é João Batista, ele não estava dizendo que era próprio João Batista, mas estava dizendo que Jesus é o quê? A voz que clama. Aleluia. Aleluia. E você vai encontrar bem certinho nessa passagem, que se nós formos ligar uma coisa a outra, você vai ver que os discípulos estão certos. Porque se nós for lá em Jeremias, nós vamos encontrar essa passagem. Então ele quer dizer que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela só permanece de pé se ela tiver voz. E o que Jesus diz para nós em São Marcos 16 e 15: pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Quando ele fala ide por todo mundo, ele está dizendo que tem que ter uma voz. Aleluia. Uma igreja sem voz, ela não cresce. Aleluia. Então ele está falando que Jesus é a voz. E o outro, o que ele quer dizer? Daí, no mesmo texto, quem quer me acompanhar, me acompanhe. Capítulo 16, versículo 14, diz assim: e o outro, Elias. Quem era Elias? Como eu não vou falar o significado do nome de Elias, só vou falar a sua virtude. Elias foi um homem que subiu de uma carruagem de fogo. Carruagem de fogo. Sabe o que quer dizer carruagem? Tem dois significados: carro e trono. Ou ele subiu num carro ou ele subiu num trono. Fica a teu critério. Aleluia. Então aqui a igreja tem o quê? A igreja precisa ter voz. A igreja precisa ter força. Aleluia. Elias tinha o quê? Força de chegar até o trono da glória sentado na carruagem de fogo. E ele conseguiu. Aleluia. E a promessa é que ele voltará ainda pregar as nações vindouras. Aleluia. E o outro, ainda outros dizem que você é Jeremias. E o que é Jeremias? Aleluia. Na passagem de hoje, Jeremias quer dizer que é amparo. Você vai encontrar Jeremias sempre amparando. Jeremias estava chorando e contando as suas histórias. E lá no capítulo 33 e 3 diz: clamas a mim e respondei-te-ei e anunciai-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ele fala para todo o povo que estava exilado na Babilônia: é a hora de clamar, é a hora de pedir, é a hora de implorar. O que Jeremias estava fazendo? Ele estava amparando. Aleluia. A igreja precisa ter voz, a igreja precisa ter força, e a igreja precisa ter amparo. Aleluia. Se o teu companheiro, pastor, se os nossos companheiros faltarem ao culto, nós temos que ter amparo. Aleluia. Saber por que ele não veio no culto. Ligar, mandar uma mensagem, ir até a casa, porque nós não sabemos. A igreja, ela precisa ter voz. E voz para ir falar. A igreja precisa ter força para nós nos levantarmos do nosso lugar e visitar os que estão parados, os que estão distanciados. A igreja precisa do quê? De amparo. Nós temos que amparar. Se você tem um sonho de pregar, eu vou te amparar. Se você tem um sonho de cantar, eu vou te amparar. Se você tem um sonho aqui de estudar a palavra, nós iremos te amparar. Aleluia. Porque esse é o trabalho da igreja. E Jesus amparou Pedro. Aleluia. O próximo aqui ele fala, ou é um dos profetas. E o que a palavra profeta vem dizer para nós? Só uma conotação. A palavra profeta significa ensinamento. Porque a mensagem vinha de Deus e ele transmitia em forma de ensinamento. Daí nós temos uma passagem que diz, Jesus dizendo que, como nós já estávamos conversando aqui, Jesus veio dizendo que os profetas, vem vindo os profetas,
e para aonde? Em João. E depois de João, acabou os profetas. Acabou as profecias? Não. As profecias não acabaram, mas acabaram os profetas. Hoje não tem mais profeta, hoje tem servos e servas de Deus, homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque a mensagem está 24 horas junto conosco. Aleluias. Eu te falo uma realidade e uma verdade. Se você seguir o que está na palavra de Deus, você não vai tropeçar, você não vai cair, você não vai desanimar, você não vai parar de ir na igreja, você vai resolver todos os seus problemas. Está na Bíblia. Não vai ir para a igreja A, para a igreja B, para a igreja C, não vai atrás de pastor, de ninguém. Você vai atrás da palavra, está aqui na palavra. Essa é a revelação verdadeira e central para todos. Por isso não existe mais profeta. A transmissão do profeta passou para Jesus, e Jesus passou para o Espírito Santo, e hoje ele habita e mora no nosso meio. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, já estou encerrando. Aleluia. Profeta significa ensinamento. Por que ensinamento? Porque Samuel tinha uma escola de profeta. Como que eu vou pegar uma profecia e ensinar? Tem que ser a palavra de Deus. Como não tinha Bíblia naquela época, o que Deus mandava era copiado nos pergaminhos e repassado de profeta a profeta. Por isso se chamava escola de profetas. Aleluias. O próximo aqui é: e vocês? Agora chega a vez dele. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Você sabe o que Jesus, ele veio fazer desse rodeio, e rodeando, porque ele queria saber realmente se tinha alguém no meio dos discípulos que estava pronto, que estava preparado. E ele encontra Pedro, que faz essa declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque ele conhece tudo, ele sabe tudo. Uma certa feita, ainda na altura desse versículo, só que lá em outro livro, a continuação desse versículo em outro livro, Jesus fala: Pedro, tu me amas? E Pedro, naquela emoção, diz: eu te amo, Jesus. Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Por que Jesus fala isso? Porque Jesus já tinha transferido a igreja para ele. Jesus já falou: a partir de hoje a igreja é tua. A partir de hoje o que você fizer está aí feito. E a porta do inferno não vai se abrir e tragar a igreja de Cristo. E o que aconteceu? Pedro ainda estava parado. Mas Jesus fala para ele agora: tu me amas? Ele diz: eu amo. Aleluia. Porque veio da emoção. Daqui a pouco Jesus fala para ele novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro diz, já um pouco mais fraco: eu te amo, Jesus. Só que agora já não é emoção, veio da cabeça dele. Ele parou para pensar em tudo que aconteceu, na sua mudança. E pela terceira vez Jesus fala: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, ó a resposta de Pedro: tu sabes que eu te amo. Porque ele sonda o coração. Aleluias. Aleluia. Eu não sei quem escreveu o livro de Hebreus, eu não sei, foram vários escritores que escreveu, mas em Hebreus 4:12 diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, intenções e propósitos do coração. Quer dizer, o que ele quis dizer com isso aí? Grave lá, a hora que você for estudar, estude essa passagem, Hebreus 4:12, não esqueça. Ali ele diz que a palavra de Deus, ela é tudo para nós. Você sabe o que quer dizer essa palavra? Quer dizer que ela é tudo. Ela entra no coração, ela entra nas juntas, ela entra dentro de nós, medulas, intenções, propósitos, tudo. Você quer saber de uma coisa, meus irmãos? A palavra de Deus, ela salva, ela cura, ela liberta. Só basta a gente crer. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
E eu vou terminar aqui essa palavra. Aleluias. Uma palavra para nós. Glória a Deus. Termino aqui já. Mateus 16 e 18. Lá no mesmo versículo. Eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Aleluia. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que você tem autoridade. Isso aqui é para nós. Toda a Bíblia é para nós. Nós temos autoridades como igreja. Sabe por quê? Nós somos igreja. Deus mora em nós. Aleluia. E quando Deus mora em nós, nada de ruim acontece. Então, a partir de hoje, se você tem um sonho, um plano, um objetivo, seja qual for, execute hoje, aleluia, porque Ele te dá autoridade para você vencer, aleluia. Mas eu não tenho, pastor, condição de abrir uma empresa. A partir de hoje, coloque um propósito no teu coração e você vai abrir uma empresa. Mas eu não tenho condição de ir até as águas do batismo. A partir de hoje, Deus vai dar a condição de você se batizar. Mas eu não tenho condição de se unir à igreja. A partir de hoje você vai se unir à igreja. Aleluia, porque você está alicerçado nessa palavra. O inferno não prevalecerão. Aleluia. O meu sonho é que a minha mulher seja crente, o meu marido seja crente. A partir de hoje você tem autoridade para ser uma igreja dentro da sua casa. Aleluia. Só basta você orar, jejuar, consagrar e buscar a palavra de Deus. Aleluia. Você sabe por que acontece muita briga dentro do lar? Porque não ora, não jejuma, não consagra, não lê a palavra e não está em comunhão com Deus. Quando a gente não está em comunhão com Deus, a gente olha B, C e assim por diante. E assim acaba o casamento, acaba o serviço, acaba tudo. Mas quando estamos alicerçados na palavra, Deus faz a obra. Aleluia. Você tem autoridade. Aleluia. Você tem autoridade. Põe-se em pé no nome do Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecerão. Não precisa brigar, não precisa fazer nada. Ora. Se o marido for para ser crente, ele vai ser. Senão o Senhor vai salvar ele e levar para a glória. Se a mulher for para ser crente, ela vai ser. Senão, Deus salva ela, ela se batiza e vai para a glória. E Deus prepara outro. É assim que Deus faz. Só ora, jejuma, consagra, busca. Esquece todo mundo. Aleluia. Está na palavra. Aleluia. Os planos, os propósitos vêm do coração, vêm da boca do homem. Mas a resposta